Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. STJ Cuquina vota pela permanência da Suzantur frente ao arrendamento da Itapemirim até leilão, mas outros magistrados ainda não se manifestaram. Para relator, atividades da empresa do ABC devem continuar até definição. Ministro Benedito Gonçalves quer julgamento presencial e não virtual. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O ministro relator do processo no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir se a empresa de ônibus urbanos do ABC Paulista, a Suzantur, deve continuar à frente das operações arrendadas das linhas correspondentes à malha do grupo Itapemirim. Sérgio Cuquina votou nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, primeiro dia de julgamento a favor da companhia e contra a entrada da aviação Águia Branca do Espírito Santo no lugar em um novo arrendamento. Para relator, as atividades da empresa do ABC deve continuar até definição. O editor-chefe e criador do Diário do Transporte, Adão Bassani, traz em primeira mão, momentos depois do registro do voto no sistema da Justiça. Cuquina entende, acatando a tese da transportadora turística a Suzantur, que, como pode a qualquer momento ser marcado o leilão de quem vai ficar com a Itapemirim, haveria riscos neste momento de interrupção dos serviços. Outro sim, o decisório sobre crivo também levou em consideração que a celebração de um novo contrato de arrendamento, quando já se estaria na iminência da realização do leilão judicial dos ativos da massa falida, poderia acarretar em tese a indesejada descontinuidade da operação rodoviária e a desvalorização de seus ativos em prejuízo dos respectivos credores. Tais riscos, em seu entendimento, podem ocorrer mesmo com valores muito superiores oferecidos pela Águia Branca em um novo arrendamento que havia sido autorizado pela Justiça de São Paulo. Na espécie, a agravante Águia Branca requer a reforma do decisum, apontando como principal argumento a vantagem financeira que o novo contrato de arrendamento apresenta para a massa falida, possibilitando um incremento substancial na arrecadação que passaria dos atuais R$ 200 mil mensais pagos pela Suzantur para os noticiados R$ 3 milhões mensais oferecidos pela mesma Águia Branca
em acréscimo, busca afastar a afirmativa de existência de risco na descontinuidade da operação, ao mesmo tempo em que atesta sua capacidade técnico-operacional para o exercício da atividade de transporte rodoviário interestadual sob o signo da falida Itapemirim. Contudo, tais justificativas não se mostram suficientes para a desconstituição da monocrática atacada. Outros desembargadores ainda não se manifestaram. Ministro Benedito Gonçalves quer julgamento presencial e não virtual. A primeira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, se debruça sobre um dos assuntos mais polêmicos e aguardados do setor rodoviário brasileiro, tanto pelo tamanho da malha da Itapemirim, que cobre 70% do território nacional, como pelo pouco usual modelo de arrendamento de linhas que são patrimônio da União, mas que foram englobadas como ativos da massa falida, e também pela disputa entre grandes grupos empresariais de ônibus, além da queda de braço entre Suzanotu, com ligações indiretas com o setor bancário, segundo apontam fontes de mercado, e a aviação Águia Branca. Participam da disputa outros grandes grupos, como o Comporte, liderado pela família do fundador da Gol Linhas Aéreas, Constantino de Oliveira, o maior operador rodoviário do Brasil, com atuação também nos segmentos metrô, ferroviário e de energia. O grupo GBS Brasil Sul Garcia chegou a entrar nesta briga, mas depois tirou o pé do acelerador. Além do julgamento sobre o arrendamento em si, a corte vai analisar denúncia de suposta tentativa da Suzanotu de enganar a ANTT. Suposta manobra da Suzanotu para enganar a ANTT será julgada também, além da permanência ou não da Suzanotu frente às operações arrendadas da Itapemirim, e se voltará valer decisão judicial que concedeu à aviação Águia Branca um novo arrendamento até o leilão definitivo. A primeira turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai julgar suposta manobra da Suzanotu para enganar a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, órgão do governo federal vinculado ao Ministério dos Transportes e que gerencia as linhas interestaduais de ônibus. Com a alegada manobra, segundo versão da Águia Branca, a empresa do ABC conseguiria esvaziar o leilão e ficar de vez com as linhas sem dar nenhum lance. Na versão da Águia Branca, a companhia urbana nega em processo conduta irregular. A turma de ministros confirmou que também vai analisar uma denúncia protocolada pela Águia Branca de que a Suzanotu teria supostamente tentado manipular a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres,
para que a autarquia federal regularizasse administrativamente as 125 linhas e 746 mercados. Para a Águia Branca, isso faria com que a Suzano ficasse definitivamente com estas operações, burlando o leilão e esvaziando o interesse de investidores, prejudicando os credores da falência do grupo Itapemirim, entre os quais o próprio governo federal, cujas dívidas já ultrapassam 3 bilhões de reais. As palavras são do ministro do STJ, Sérgio Cuquina, em decisão noticiada de forma exclusiva pelo Diário do Transporte. Nesse contexto, o reportado pleito da Suzano perante a jurisdição regulatória, a ANTT, efetuado com o propósito de tornar permanente sua atuação nas linhas de transporte obtidas com o pretérito contrato de arrendamento já prorrogado por esgotados 180 dias, mostra-se precipitado na medida em que sua operação vem acontecendo de forma precária, podendo ser revertida a qualquer momento, seja pela realização do leilão dos bens da massa falida, seja pela revogação da liminar concedida na presente tutela cautelar, diz o despacho. Como tem mostrado a reportagem, chegou ainda neste mês de dezembro de 2025 ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, a denúncia da aviação Águia Branca do Espírito Santo contra a Suzano do ABC Paulista por suposta tentativa de induzir ao erro a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e burlar o leilão de 125 linhas de ônibus interestaduais correspondentes à malha das viações Itapemirim e Caiçara do grupo Itapemirim, que teve falência decretada em 21 de setembro de 2022. Estas linhas somam 746 mercados espalhados em cerca de 70% do território nacional. Agora, em mais um andamento do processo, foi confirmada a inclusão do tema no julgamento marcado para iniciar em 26 de fevereiro de 2026 sobre se a transição do arrendamento da Suzano para Águia Branca, interrompido por decisão provisória de Sérgio Cuquina, deve prosseguir ou se a empresa do ABC deve continuar operando até a realização do leilão definitivo. Com esta inclusão, além de julgar o mérito em si, com quem fica o arrendamento, a primeira turma do STJ deve se debruçar sobre a análise da conduta da Suzano. Desde 4 de março de 2023, a empresa de transportes urbanos opera por arrendamento as linhas rodoviárias. Segundo a Águia Branca, pela suposta manobra, a Suzano quis criar uma confusão jurídica com os termos regularização administrativa
das linhas subjúdice e regularização de mercado, muito usados em decisões da ANTT para forçar que a agência federal concedesse à empresa a titularidade definitiva destas linhas. O Diário do Transporte teve acesso ao pedido da Suzantur, que configura como peticionante a ANTT na íntegra. A empresa do ABC Paulista diz que possui autorização judicial para explorar as linhas. Dessa maneira, por força das decisões judiciais, a peticionante possui o direito de explorar as linhas que eram titularizadas pelo grupo Itapemirim, conforme reiteradas decisões judiciais proferidas e já conhecidas por esta dota agência, sendo detentora de autorização judicial para operação dos 746 mercados, diz o pedido da Suzantur. Para isso, a Suzantur cita duas súmulas, 4 e 5 da ANTT, que contemplam a regularização de linhas subjúdice. A Águia Branca sustenta que o que ocorre é que tais linhas estão dentro do processo de falência, mas não subjúdice, sendo assim uma situação totalmente diferente das súmulas citadas pela empresa de Santo André. No pedido ao qual o Diário do Transporte teve acesso, a Suzantur se compromete, caso a ANTT conceda definitivamente as linhas, a abrir mão das demandas judiciais nas quais se discute a validade dos contratos de arrendamento. Muito ao contrário, movida pelo espírito de colaboração institucional e pelo dever de lealdade, manifesta expressamente sua disposição em desistir das ações judiciais que hoje patrocina, nas quais discute a validade de contratos de arrendamento de linhas interestaduais, tão logo haja deliberação administrativa acolhendo o presente pedido. Evidentemente, a requerente não terá como desistir de demandas de terceiros e do próprio recurso especial da ANTT, o qual se entende que restará prejudicado com o acolhimento deste pleito. Entretanto, a Águia Branca diz no alerta ao ministro do STJ, Sérgio Cuquina, que não tem como a Suzantur pedir desistência de nada, porque não é autora de nenhuma ação. Assim, de acordo com a empresa do Espírito Santo, seria mais uma tentativa de manobra da companhia do ABC. No pedido, a Suzantur cita os exemplos da Expresso Adamantina, que tenta se livrar da falência, e do grupo da Transbrasiliana e Major, sustentando que no setor rodoviário diversas empresas quebram ou correm o risco. A confirmação de seu pedido criaria um entendimento que evitaria imbróglios como os criados a respeito das linhas da Itapemirim. Nesse sentido, chama atenção ao fato
de que outras empresas operantes no setor rodoviário interestadual de passageiros podem vir a sofrer submissão a um processo falimentar, o que poderia ensejar novas decisões autorizando arrendamento e alienação judicial de mercados sem a aprovação da ANTT. Para ilustrar esse risco, rememore-se que em 5 de dezembro de 2024, o grupo TTT Transbrasiliana e Rápido Major teve sua falência decretada pela 4ª Vara Civil de Goiânia, um pouco antes de a ANTT cassar em definitivo sua operação de diversas linhas, o que ocorreu com o julgamento de seu recurso e a cassação do efeito suspensivo em 13 de dezembro de 2024, por meio da deliberação número 537 de 13 de dezembro de 2024. No mesmo sentido, pondera-se que são recorrentes os casos de empresas em recuperação judicial que podem vir à falência, como é o caso da Adamantina, por exemplo, o que indica a presença do risco regulatório acima apontado, que se pretender superar mediante a autorização administrativa dos mercados que estão em operação regular, viabilizando um ambiente concorrencial saudável com atendimento às normas da ANTT, diz o pedido da Suzantur. Como já havia mostrado, o Diário do Transporte, a Águia Branca, que tenta restabelecer na Justiça a decisão que permite assumir um novo arrendamento das linhas da Itapemirim no lugar da Suzantur, já havia protocolado a denúncia na Justiça de São Paulo. No pedido ao STJ, ao qual o Diário do Transporte teve acesso exclusivo, a Águia Branca quer ser incluída como parte interessada na solicitação da Suzantur à ANTT para que possa administrativamente registrar sua posição contrária. Por fim, em que pese a aviação Águia Branca seja parte do procedimento administrativo mencionado acima, não havendo, portanto, qualquer óbice na apresentação dos documentos nestes autos, por cautela, pede-se para que estes autos passem a tramitar em segredo de justiça. Artigo 189 do Código de Processo Civil. A empresa capixaba ainda quer que seja retomada a transição do arrendamento da Suzantur para sua nova gestão, que foi interrompida após decisão do desembargador Cuquina. Ratifica-se as razões pela imediata revogação da decisão de folhas 3.191 a 3.195, a fim de indeferir a tutela cautelar e restabelecer a marcha processual na origem, tendo em vista que não haverá qualquer prejuízo com a transição. Ao contrário, a massa falida aferirá receita milionária mensal a mais do que a Suzantur paga
e por essa razão tenta a todo custo se manter na operação finda em fevereiro. Para o STJ, a Águia Branca reforçou o que já havia alegado ao TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, e considerou riscos graves aos credores da Itapemirim e a todo o mercado rodoviário caso a ANTT aceite os pedidos da Suzantur. O primeiro seria o de esvaziar o leilão e prejudicar todos os credores, porque o que vale mesmo é o conjunto das linhas, os guichês, os ônibus velhos e até mesmo as duas marcas da Itapemirim seriam menos interessantes ao mercado. A lógica é: o que ainda marca sem linha, sem serviço, o outro poderia afetar todo o mercado rodoviário ao criar precedentes até ilegais e confusões administrativas e jurídicas que impactam o mercado, gerando inconsistências e inseguranças judiciais e nos processos diretos entre a ANTT e as viações. Potenciais consequências do pedido da Suzantur nesta falência: o requerimento administrativo apresentado pela Suzantur perante a ANTT, cujo objetivo é transformar uma operação provisória decorrente de decisão judicial falimentar em titularidade definitiva das linhas, parece impactar de forma imediata e direta nesta falência. Isso porque, se deferido o pedido administrativo, deslocaria para a Suzantur de forma unilateral e sem procedimento competitivo a titularidade das mesmas linhas que hoje compõem a UPI a ser alienada perante a ANTT. 2. Consequentemente, esvaziaria o valor econômico da UPI e a perspectiva de arrecadação de dinheiro com esse ativo. 3. Contrariaria frontalmente a lógica do arrendamento, que foi concedido de forma temporária para preservação do valor do ativo e geração de receitas, enquanto se define os parâmetros de sua alienação esta que, curiosamente, a Suzantur vem tentando que aconteça a qualquer custo, conforme já indeferido por Vossa Excelência as folhas 1020 a 1023. E 4. Interferiria na jurisdição desse dom juízo, produzindo efeitos que, na prática, substituiriam decisões judiciais vigentes no âmbito desta falência, que reconheceram a titularidade da massa falida sobre as linhas de ônibus. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da Justiça, pois o ministro do STJ, o Sérgio Kukina, acaba de votar pela permanência da Suzantur frente ao arrendamento da Itapemirim até leilão, mas outros magistrados ainda não se manifestaram. Pois bem, o meritíssimo Sérgio Kukina,
que é ministro do STJ, acaba de votar pela permanência da Companhia do ABC Paulista, que está à frente das operações das linhas que eram correspondentes à malha do grupo Itapemirim, que era formado pelas empresas a Caiçara e também a Itapemirim. Eu vou estar destacando aqui com vocês um pequeno trechinho da fala do meritíssimo Sérgio Kukina, que diz o seguinte: outro sim, o decisório sob crivo também levou em consideração que a celebração de um novo contrato de arrendamento, quando já se estaria na iminência da realização do leilão judicial dos ativos da massa falida, poderia acarretar em tese a indesejada descontinuidade da operação rodoviária e a desvalorização de seus ativos em prejuízo dos respectivos credores. Ele ainda diz o seguinte também: na espécie agravante Águia Branca requer a reforma do decisum, apontando como principal argumento a vantagem financeira que o novo contrato de arrendamento apresenta para a massa falida, possibilitando um incremento substancial na arrecadação, que passaria dos atuais R$200 mil mensais pagos pela Suzantur para os noticiados R$3 milhões mensais oferecidos pela mesma Águia Branca. Em acréscimo, busca afastar a afirmativa de existência de risco na descontinuidade da operação, ao tempo em que atesta sua capacidade técnico-operacional para o exercício da atividade de transporte rodoviário interestadual sob o signo da falida Itapemirim. Contudo, tais justificativas não se mostram suficientes para a desconstituição da monocrática atacada. Pois bem, vamos ver a cena dos próximos capítulos, pois eu creio sim numa reviravolta por parte da própria Suzantur, que hoje está à frente das operações das linhas que eram correspondentes à malha do grupo Itapemirim, pois eu creio sim que com a Suzantur, tanto as linhas assim como a marca e a pintura da Itapemirim vão ser mantidas, ao contrário da aviação Águia Branca, que não pode mais contar o mesmo desta companhia, pois quando ela comprou a Salutares, ela simplesmente acabou com a marca Salutares, que incluía até a pintura que era nas cores verde, laranja e branca. E com isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.